Graça e paz. Hoje é dia 16 de março de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O título da nossa meditação hoje é A Nova Vida. Você já observou uma faia no inverno? A coisa mais notável nela é que suas folhas do verão passado ainda estão nos galhos. Elas estão secas e brancas, mas ainda estão penduradas lá. Agora ninguém ousaria tirá-las no inverno. Por que deveriam? Assim que os novos brotos aparecem e a folhagem fresca brota, as folhas velhas caem sem nenhuma intervenção externa. Até na vida das pessoas há um monte de folhas velhas. Muitas pessoas estariam felizes se fossem capazes de sacudir os velhos costumes, certos vícios e as consequências da vida até agora, mas isso é impossível. Não se pode simplesmente arrancar esses maus hábitos pela força, assim como as coisas antigas são substituídas pela eficácia de uma nova vida na faia, então isso pode acontecer em nossas próprias vidas também. A nova vida deve se desenvolver dentro de nós. Isso significa que, primeiramente, devemos ser convertidos. Aqueles que vêm ao Senhor Jesus Cristo com seus pecados em arrependimento, pela fé experimentará uma renovação completa de vida, como Deus tem prometido. Deus não apenas nos concede o perdão dos nossos pecados, nós também recebemos vida eterna e força para viver feliz para a glória de Deus em tal vida, pelo qual Cristo nos dá energia. O que resta da antiga desaparecerá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para complementação, nós temos a leitura do Salmo 37. Olha o que diz Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Continuando, Você vai ter uma leitura maravilhosa, onde fala dos conselhos, das boas ações e da recompensa dos justos. Mas voltando aqui para a nossa meditação, em alguns momentos da nossa vida, podemos até pensar, poxa vida, eu estou tentando fazer tanta coisa boa e parece que não há prosperidade. Parece que não vai, a coisa não anda, parece que aquele que está praticando mal se sai melhor, tem mais vantagens, parece que as coisas para ele estão dando certo e para mim não. O Salmo 37 transfere para nós essa meditação. E em 2 Coríntios 5,17 tem uma coisa bem interessante para mim e para você. Que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. E com a leitura aqui, observar uma faia no inverno, as folhas ficam lá, as folhas velhas do verão passado. Elas estão secas e estão brancas, para nada mais servem. A gente não poderia ir lá arrancar? Não, tem um processo natural para essa árvore. Assim é na nossa vida, sabia? As coisas velhas, os costumes, os maus hábitos estão aqui, bem latente.
Mas quando você conhece de fato a Cristo, recebe Ele como seu único, suficiente Salvador, como mediador entre Deus e os homens, você ouviu a palavra de Deus, creu e desceu as águas do batismo, as coisas vão se renovando em nossa vida de tal maneira e também naturalmente. Quanto mais você for se enchendo de Deus, mais as coisas antigas, as coisas velhas, as coisas da carne vão caindo por terra. Isso tem que ser natural. E para isso acontecer, você tem que chegar realmente diante de Deus numa posição de arrependimento e conversão literalmente, porque isso vai acontecendo de dentro para fora. E sabe que eu estou meditando e o Senhor abre portas onde ninguém pode abrir. Ontem eu estava na aula. Para quem não sabe, eu iniciei um curso de Direito e a gente entrou agora numa disciplina chamada História, né? Acho que é História do Direito, alguma coisa assim, onde nós estamos falando sobre moral e ética. E foi falado muitos assuntos, sabe? E eu comecei a ligar a questão da moral, da ética, né? Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, onde fala dos frutos da carne e os frutos do Espírito. Tudo que é moral, tudo que é ético, literalmente transcreve o livro de Gálatas, capítulo 5, com os frutos do Espírito, que é a bondade, a misericórdia, o amor, a compaixão, o perdão, sabe? Foi uma coisa tão incrível, que Deus me deu um entendimento tão maravilhoso da palavra, quase que eu me levantei na aula e falei, mas aí eu fiquei aqui meditando, pensando, falei, Senhor, que maravilha, é a Tua palavra. E quando se fala na questão de direito, alguém pode pensar, poxa vida, o advogado muitas das vezes apoia lá, né, defende um bandido, né? Aí a professora, até foi uma aluna que perguntou e a professora disse assim, não é que defende o bandido, vai buscar uma pena mais branda para ele. E eu comecei a analisar aquilo e trazer para a nossa realidade, trazer para o mundo espiritual. E a obra do Espírito Santo, ou seja, o fruto do Espírito Santo é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E realmente tem tudo a ver a questão da lei humana nesse quesito, né? Mais propriamente falado, com a palavra de Deus. E eu comecei a pensar, existe sim remissão de pecados para aquele que verdadeiramente busca a Deus, aceita-o como único e suficiente Salvador. As coisas velhas já se passaram, não importa o que eu e você, o que nós fizemos sem o conhecimento de ter essa maravilhosa graça em nossa vida. Importa é o depois, quando conhecemos esse amor verdadeiro. Todas as coisas se fizeram novas quando nós estamos em Cristo Jesus. Pense nisso, medite nisso e viva isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.